É isso aí, meus alunos. Falamos aí na nossa primeira aula, da meiose, né? Que tem a meiose 1 e meiose 2. E qual que é a função da meiose? O que nós vimos? Nós vimos que a meiose, ela é um tipo de divisão celular reducional, ou seja, ela pega uma célula 2N e divide em 4 células Ns, tá bom? Sobre a questão do total da célula 2N, eu já falei, no nosso caso, 46 cromossomos, então nossa célula 2N é essa. Então a meiose, ela vai providenciar 4 células com 23 cromossomos, tá bom? Então joga na tela aí, o que foi que nós vimos? Nós vimos que a meiose tem 2 fases, que é a meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é a fase reducional, né? Ou a meiose reducional, que é no qual essas células vão perder, né, metade, vão ser reduzidas a metade dos seus cromossomos, tá bom? Então, tudo que acontece na meiose 1 vai acontecer na meiose 2, mas em outra escala. Lembrando que na meiose 1 nós temos a prófase, que é dividida lá em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, né, aqui a gente tem mais 5 fases ou 5 subfases dentro da prófase 1. E que a gente destaca aí, né, Silvinho? É o crossing over no paquíteno, lá na diacinese já aquela formação lá, separação e o início da separação citoplasmática lá para dar início à metáfase 1. Exatamente. Então, tudo isso acontece na prófase, tá bom? Na prófase 1. Depois da primeira fase da meiose terminada, né? Na metáfase, os cromossomos pareados vão se dirigir para a linha equatorial. Na anáfase vai ocorrer a separação, na separação dos cromossomos, né? Lembra que eu falei que vai um cromossomo inteiro para cada lado, que é diferente lá da mitose? Isso vai acontecer na anáfase. E na telófase vai acontecer aí É tipo como se fosse uma reconstituição da célula novamente, né? Para ela poder guardar a próxima fase. Exatamente. Aí, depois dessa fase reducional que aconteceu da célula 2N foi reduzida para a célula N, vem a próxima fase, que é a meiose 2. Na meiose 2 são as mesmas fases, mas a gente chama tudo de 2, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Que vai acontecer basicamente a desintegração lá da membrana carioteca, a formação da placa equatorial, a separação das cromátides, né? As cromátides irmãs, diferente aqui da anáfase 1. Nessa anáfase 2, os cromossomos eles vão se parear alinhados e não lado a lado, sendo que uma cromátide vai para um lado e outra cromátide vai. Na metáfase, né, elas se alinham, uma pertinho da outra. Exatamente. Do lado não, em cima da outra, mais deitadinho, né, alinhados, como se fosse um cinturão, e na anáfase você vai ter separação dessas cromátides. Exatamente. Na telófase vai ser aí a finalização, a recomposição do núcleo e vai acontecer a citocinese. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, foi isso. Só lembrando que a meiose, no caso, ela tem a meiose 1 e meiose 2. E aquilo que eu falei, se puder te ajudar, toda vez que você sabe o que acontece na meiose 2, é só você lembrar da mitose, que é tudo praticamente o mesmo processo, só que agora com as células que foram originadas ali na meiose 1. Não é isso, professora? E é importante esse processo para a formação de gametas e para que ocorra a variabilidade genética, justamente por causa do crossing over ali, dessas permutas, que fazem com que esses cromossomos que vão formar os gametas e vão formar agora um novo indivíduo tenham essa variabilidade. É isso aí, então. É isso aí, galera. Vamos lá para a nossa atividade agora. Rapidinho. E começando, né, professor? Eu gosto de fazer essa introdução. Exatamente, né? A professora Clef, né? A professora Clef, pessoal, é a professora que aparece aí, né? A intérprete que aparece fazendo querida. Nossa amiga, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa atividade, não é isso, professora? É isso.
A gente vai Eles conferir... acertar aquelas arestas, né? Exatamente, e conferir de que forma que esse assunto pode ser cobrado de você numa questão aí de vestibular, de concurso, enfim. Tá bom? Joga então, vamos na lá. tela. Vai para a tela. Questão de número 1. Sobre a meiose, é correto afirmar o quê? Letra A. O pareamento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose. Será? Será que esse evento de parear cromossomos, um de origem materna, um de origem paterna, só ocorre no processo meiótico? Mas vamos para a alternativa B, prof. B. Ocorre apenas na formação de gametas? A C. Ocorre em organismos procariontes? D. É o processo que origina 4 células diploides? E é o processo que produz células geneticamente iguais. Então a gente já vai de baixo para cima, tá, galera? Processo que produz células geneticamente iguais não pode ser o processo de meiose. Porque a gente viu que lá na fase de paquítino da prófase 1, você tem o crossing over. Então, é um evento que marca e identifica a variabilidade genética. A letra D, prof. Tá, quando eu coloco o xizinho aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é para marcar que essa é a correta, não. Exatamente. É para dizer que ela não é a correta. Tá, letra D. É o processo que origina 4 células diploides, né? Isso aqui é errado por quê? Porque a meiose ela origina 4 células haploides. Exatamente. Tá bom? Ocorre em organismos procariontes? Não, né, galera? É um processo que vai ocorrer nas células animais e também nas células vegetais, sendo que nas animais vai produzir os gametas e nas vegetais vai produzir os esporos, tá bom? E a letra B, ocorre apenas na formação de gametas, é justamente o que a gente estava diferenciando aí. Nos vegetais vai formar, não os gametas, mas os esporos inicialmente, tá? E aí a gente tem a alternativa A. Nos restou, né, professora? Exatamente. O pareamento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose, né? Então, eu ia circular sendo que tem aqui, né? Exato. Então, questão, alternativa A. O pareamento dos cromossomos é um processo exclusivo da meiose. Lembra, pessoal, que os cromossomos, eles ficam pareadinhos lado a lado, lá na anáfase, né? Metáfase. Na metáfase, aliás, eles ficam, na hora que forma aquela linha equatorial, eles ficam pareados lado a lado e na anáfase eles vão um para cada lado, tá? Então, só na meiose que existe essa questão dos cromossomos ficarem pareados, tá bom? Lá na mitose eles ficam alinhados, um acima do outro, não lado a lado, tá bom? Então, aqui, questão letra A. De abestado. Quedo. Vamos lá, questão de número 2. 2. Durante a prófase da primeira divisão meiótica, ou seja, prófase 1, vou botar aqui, tá? Durante a prófase da primeira meiose da Durante a prófase da primeira divisão meiótica, ocorre a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos, possibilitando uma maior variabilidade genética. Como se chama esse evento? Lembra daquele evento que a gente falou que ele é muito importante para que haja a variabilidade genética, que você não seja, por exemplo, idêntico ao seu irmão ou idêntico ao seu pai, sei lá? Lembra quando a gente brincou ali e a gente cruzou os braços? É aquele evento. Você lembra que ele ocorre na primeira fase da meiose. Você lembra qual é essa fase? Aí a gente viu que nessa primeira fase tem 5 subdivisões, tá? Correspondendo aí a uma dessas ali. Exatamente. Então, qual seria, né, como se chama, então, esse evento no qual ocorre a possibilidade das trocas de pedaços de cromossomos, aumentando assim a variabilidade genética? Seria a formação de bivalentes? B, a formação de tétrades? C, citocinese? D, intercinese? E E, crossing over. Gente, a formação de bivalentes ou de tétrades quando aconteceu já a duplicação, né? Bivalentes quando ele simplesmente ocorreu a replicação, tá? Então não está ali alinhado a nenhuma dessas fases aí não.
Citocinese é aquele evento onde ele vai ter a divisão, separação exatamente. citoplasmática, né? De fato, a separação física da célula uma da outra, né, professora? Exato. Mas para isso aqui não é o que responde a questão, né? Temos a intercinese, que é aquela fase onde a célula continua o seu processo metabólico, mas ela não está sofrendo divisão celular. Exatamente. Então não seria Só nos resta o crossing over. que é a letra E de especial. Isso. Vou melhorar esse mercado, né, professor? É um especial. Que também pode ser chamada de permutação, né? Ou uma interação gênica. Vocês podem escutar com algum outro tipo de interação gênica, não. Tem um outro nomezinho que eu não estou lembrando agora. Permutação. Tem mais um. Quando vier à cabeça, eu vou falar para vocês. Então, crossing over, pessoal, tá? Ele é um processo muito importante na meiose. E a questão de número 3, a sequência das... chegamos nela, né? Nas subfases da prófase 1. E quantas subfases nós temos? 5, Exatamente. Né? Cada uma delas onde você vai ter o condensamento, onde você vai ter o pareamento dos homólogos, aí você vai ter a formação dos pontos o crossing over, pontos de quiasma, e depois a célula vai voltar e se preparar para a citocinese. Então, olha lá, nós temos nessa primeira fase de condensamento a fase de leptótero. Todas elas têm leptótero, então tá beleza, né? Exatamente. A segunda fase é a fase de zigóteno. Então tá? já condenou A e B, né, professora? Exatamente. E a E também. Exatamente. A gente tá entre aí a C e a D, tá? Então, ali no zigóteno, a gente vai ter, né, a fase de desfejar a carioteca, já condensou tudo, pareou os homólogos, né? E aí, na fase de paquíteno, que é a terceira fase ou subfase da prófase 1, nós vamos ter o crossing over. Então, a gente tá aí, C e D tá no páreo, né, CD professor? tá ainda tão concorrendo. E aí, depois de paquíteno, não é a paquita da Xuxa, não, tá? Paquíteno, você vai ter a fase diplóteno, tá bom? Diplóteno. E por último, a diacinese. São essas 5 fases, então, que vão diferenciar a prófase 1 da meiose para a prófase 2, que não vai ter subdivisões, tá bom? Exatamente. Então, a letra D. Então, só lembrando que isso aqui está dentro da prófase 1, tá, pessoal? E depois que acaba isso, aí vem a metáfase, anáfase, né? Vem todo o telófase, tá bom? Então, isso aqui é dentro da prófase 1. Exato. Então, questão 3, letra D, de doido. Ai, professor Goya. Vambora. Questão 4, prof. A meiose é um tipo de divisão que ocorre apenas em um tipo de célula de linhagem específica nos seres vivos. Cite um tipo de célula em que ocorre a meiose. Agora, olha aqui pra mim. Eita, prof, você é fogo, hein? Opa! Olha só. Quando a gente tem um evento, né, preparatório ou um processo de divisão para a formação de gametas, a gente vai ter que lembrar de toda aquela fase, tá? Assim que possível aqui em mim, toda aquela fase de ovogênese, tá? O que é aquela ovogênese? Onde você vai ter a fase de multiplicação ou proliferação. Essa etapa ela vai acontecer, a mulher que está gerando um feto do sexo feminino, essa fase já vai estar acontecendo ali, até no 30º mês ela vai estar desenvolvendo essa fase de proliferação ou multiplicação. Depois dessa fase você vai ter um aumento, né? As células germinativas vão dar origem às ovogônias, as ovogônias vão dar origem ao ovócito primário, ok? E aí essa fase inicia a meiose 1, tá? Na meiose 1 você vai ter você vai parar ali na mulher, né? Sexo feminino. A mulher vai parar na fase de prófase 1 e aí vai esperar o período da puberdade, onde ele vai ter a primeira menstruação para dar continuidade àquelas outras fases que a gente viu, metáfase, anáfase e telófase, respeitando todas aquelas subfases da prófase 1. E aí, anterior ao processo de formação do ovócito primário,
você vai ter, então, as ovogônias se transformando nesses ovócitos primários. E aí é a fase de crescimento, tá? No caso feminino, você vai ter uma célula e uma célulazinha menor, já no finalzinho ali do processo de meiose, que é chamado de corpúsculos. Mas quem vai dar o início, eu falei lá no comecinho, quando a minha explicação, quem vai iniciar essa diferenciação celular e passando por esses processos de mitose e de meiose, tá? Formando desde essas células germinativas, formando ovogônias, ovócito primário, ovócito secundário, até chegar onde? No que a gente chama de ovócito secundário e os corpúsculos que depois se desintegram. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? Então, qual é? Ficou a dica aí, né? Quais são essas células? Que tipo de célula? Dica, hein, professor? Que tipo de célula que vai ser responsável por esse evento meiótico que está acontecendo, dando início, né? Isso tudo vai acontecer nas células germinativas, tá bom? Exatamente. E essas células germinativas também vão passar por processos de mitose inicialmente, tá, galera? É isso aí. Vale lembrar também que essas células germinativas são produzidas ali nas gônadas masculina e feminina, né? Que no caso que é o testículo no homem e na mulher no ovário. Exatamente. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Joga na... Deixa só isso. Tá, vamos lá. Então, se liga no Enem. Não é no neném, é no Enem, viu, galera? Pelo amor de Deus. Das afirmativas abaixo, 1. O crossing over permite a recombinação dos genes localizados nos cromossomos homólogos. Não era essa palavra que você queria, professor, ainda agora? Você falou de recombinação ou de permutação? Eu falei permutação. É. Será que não era recombinação? Pode ser, pode ser. Mas enfim. 2. Meiose é um tipo de divisão celular na qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Correto. 3. A intéfase é um período de grande atividade metabólica no núcleo. É nessa fase que o DNA se duplica e o RNA é sintetizado. Aí vem as questões. As alternativas. Né? Ou seja, das alternativas que a gente leu, vamos lá. A. Apenas a 1 é correta. B. Apenas a afirmativa 2 é correta. Apenas a afirmativa 3 é correta? Vamos dar uma lida de novo nas opções, né, professor? Vamos, deixa eu só finalizar aqui. Desculpa. Apenas a D. Apenas 2 afirmativas são corretas e todas as afirmativas são corretas. Vamos ler de novo, então? O item 1 diz o seguinte: o crossing over permite a recombinação de genes, ou seja, de trechozinhos localizados nos cromossomos homólogos. O que é isso? Uma partezinha dos genes que estão contidos em uma cromate de um cromossomo homólogo vai ser trocado com uma cromate do homólogo, né, do seu homólogo, ou seja, as cromátides irmãs vão se inverter, ou seja, os trechozinhos ou os pedacinhos dos genes que vão estar acontecendo ali. E isso, de fato, vai acontecer. E a gente frisou várias vezes aqui, reforçou, que esse crossing over vai acontecer na fase de Parkinson, que corresponde à prófase 1 da meiófase 1. Da tá? meiose 1, né? Meiose 1. Você falou meiófase. Opa. É tanta fase que... Meiose 1, exatamente. E no 2... A meiose é um tipo de divisão celular, correto, é um tipo de divisão celular porque a gente tem também a mitose, na qual uma célula diploide, e aí a gente vai lembrar que circula para mim, professor, o grifa, célula diploide. Essa célula diploide que está acontecendo aí na meiose, você tem lá eita, que agora me fugiu, o ovócito primário, né? Que vai estar iniciando ali essa fase, tá? E ela vai dar origem, que ela é diploide, vai dar origem a 4 células haploides. Ou seja, para formar essas 4 células haploides, você já tem todas as fases, tá? Terminando ali.
Então, ela também está correta. E a 3, a intérfase é um período de grande atividade metabólica. Sim, a célula vai estar em atividade e vai estar ocorrendo, então, a duplicação do material genético e a formação do RNA, que é a partir do processo de transcrição, né? Exatamente. Então, letra E. Todas as afirmativas corretas. É isso aí, pessoal. Então, olha aqui pra gente. Essa foi a nossa aula sobre meiose. Espero que você tenha aprendido tudo aí sobre a questão de divisão celular, né? Tanto mitose e meiose. Tá bom? Que é muito importante aí para reprodução. Não é isso, professor? É isso, professor. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.